Estamos de volta com Pautas do Dia, iniciamos a terceira e última meia hora do programa de hoje. E conversando, claro, com ele, Rômulo Pinheiro, toda quarta-feira, debatendo e trazendo assuntos pra gente que interessam a nossa região, o Amapá, o Pará, a região norte, enfim, tudo que acontece em Brasília é destaque aqui na CBN e Amazônia. Rômulo, bom dia pra você, amigo. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e também um forte abraço ao meu amigo Dayan Andrade, aí em Macapá. Um forte abraço, meu considerado Rômulo Pinheiro. Vamos começar então, Rômulo, nós temos muitos assuntos pela frente. Primeiro, debate sobre o projeto de lei que vai à votação hoje, sobre a equiparação do aborto ao homicídio na Câmara. É um projeto de lei que está dando o que falar. Estava olhando agora o Instagram, muitas personalidades, né, muitos atores se pronunciando em relação ao assunto. Muita gente contra, uma parte a favor. Enfim, traz essa polêmica pra gente. Pois é, Max, esse assunto chega agora no Congresso Nacional muito também na esteira do contexto político aqui em Brasília. Essas questões envolvendo o aborto, elas são muito antigas, já de muitos anos se discutem situações de flexibilidade da lei para aumentar os casos ou para diminuir. Então, é um assunto bastante recorrente. Aqui nas colunas também, nós vínhamos comentando a respeito dessas situações que volta e meia aparecem de novo aqui no cenário político em razão de alguma situação específica no Congresso. Então, qual é a atual situação? Nós até comentamos nas últimas colunas também que havia um certo enfraquecimento do grupo político aqui do governo nas votações e inclusive naquela questão envolvendo os vetos do presidente, a questão das saidinhas, que houve uma perda significativa para os interesses do governo. Então a oposição mostrou uma certa força e quer emplacar essa chamada pauta de costumes para impor ao governo novas derrotas. Mas o fundo de tela, Dayan e Max, envolve uma decisão do Conselho Federal de Medicina de abril desse ano de proibir a e aqui tem um termo técnico, a assistolia do feto, ou seja, os procedimentos para interromper a gravidez após as 22 semanas de gestação, mesmo em casos decorrentes de estupro. Então, a lei prevê, e aqui é só para contextualizar a questão, aqui a lei prevê alguns casos o aborto é proibido, mas em alguns casos é permitido. As exceções estão sempre nos casos envolvendo risco à saúde da gestante, os casos decorrentes de estupro, da violência sexual, e também o STF decidiu a possibilidade de intervenção nos casos envolvendo a anencefalia. Então, são essas três hipóteses, são essas três exceções somente aos casos de aborto aqui no país. E quem diz isso é a legislação do Código Penal e também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Até aí é o que vale desde 1940, quando o Código foi implementado. Então, o que acontece, Max Dayan, é que o CFM decidiu por um critério que a medicina ainda não encontrou uma solução e quem encontrar pode até ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, talvez, mas se criou a partir do número mágico de 22 semanas de gravidez. Ou seja, não existem estudos técnicos ainda satisfatórios para determinar que esse número de 22, 21, 20 seja determinante para facilitar ou viabilizar o feto. Enfim, a polêmica já surge do início do número mágico de 22 ou 22 Rômulo, semanas. E até para compartilhar com o nosso público, Rômulo, esse projeto é de autoria do deputado federal Sostênis Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. O texto já conta com a assinatura de 32 parlamentares. E na justificativa dele, em relação ao projeto do deputado, abre aspas, como o Código Penal não estabelece limites máximos de idade gestacional para a realização da interrupção da gestação, o aborto poderia ser praticado em qualquer idade gestacional, mesmo quando nascitoro já seja viável. Essa questão do lado da ala de direita, de oposição ao governo, dentro desse cenário construído, você acredita que isso, de fato, mesmo com os embates das frentes desse embate, isso vá
de fato, vigorar? Vai passar? Dayan, há uma grande chance de passar, porque os próprios deputados e senadores ligados ao governo vem demonstrando essa semana uma certa insatisfação em ter que votar um tema no momento em que o governo está fragilizado em razão das suas escolhas ruins de interlocução no Congresso Nacional. Nós comentamos semana passada aqui que o governo tem feito escolhas muito ruins de pessoas que os representem, como a ministra Padilha, como Randolfo Rodrigues também, lá no Senado. Então, são situações de difícil trato, eles não têm conseguido muito suporte político lá pelo Congresso. Então, os próprios deputados que estão, de certa forma, vinculados às questões do governo, demonstraram insatisfação em ter que votar isso, porque há um desgaste muito grande, o governo é contra esse projeto de lei, mas não tem número suficiente para fazer esse embate. Inclusive, foi até uma proposta de deputados do governo de fazer a votação hoje, mas não deixar vinculados os nomes lá no painel, que se fosse uma votação simbólica para a aprovação desse projeto. Na verdade, a aprovação hoje é na noção de urgência. E se essa questão da urgência for aprovada, leva o projeto à votação na Câmara sem passar pelas comissões temáticas da própria Casa. Então, dando maior agilidade a essa deliberação, porque ia ser discutida nas comissões e demorar mais um tempo. Então, há sim, respondendo a sua pergunta, Dayane, há uma grande chance de ser aprovado hoje essa urgência e em plenário também ser confirmada essa legislação. Mas o fundo de tela disso envolve, na verdade, aquela resolução do CFM que fala sobre a questão das 22 semanas da proibição dos médicos de fazer esse procedimento, mesmo decorrendo casos de estupro, ou seja, a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, é contrário à própria lei penal, que está acima dela, ou seja, a lei permite que o médico faça essa intervenção, mesmo após as 22 semanas, nos casos decorrentes de estupro, por exemplo. E a resolução fala que o médico está proibido. Então, isso chegou até o Supremo e o ministro caiu por sorteio nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que impediu, ou seja, suspendeu liminarmente os efeitos dessa resolução do CFM. Ou seja, o que vale não é a resolução do CFM, sim o Código Penal até o momento, que permite essa intervenção nos casos de estupro, mesmo após as 22 semanas. E no mesmo dia, e aqui tem um contexto político que envolve essa questão jurídica, no mesmo dia, agora em maio, 17 de maio, que Alexandre de Moraes suspendeu a resolução do CFM, o deputado Sóstenes de Cavalcante, lá do Rio de Janeiro, protocolou o pedido desse projeto de lei aqui no Congresso, na Câmara, e acordou com o presidente Arthur Lira que se fosse pautado, tendo em vista acordos firmados lá no início da legislatura, exigiu que isso fosse botado em votação, e Arthur Lira acabou cedendo essa pressão e colocou para deliberação. Então, todo o contexto político envolve essa resolução lá do CFM e, claro, que o CFM recorreu da decisão de Alexandre de Moraes, liminarmente, recorreu e é levada a plenário virtual. Já estavam em 1-1 o julgamento até ontem, o ministro Alexandre de Moraes mantendo a decisão liminar e o ministro André Mendonça de forma contrária, ou seja, a favor da resolução. E o ministro Cássio Nunes pediu destaque do plenário virtual, ou seja, isso vai agora a plenário físico lá no Supremo para a votação de todos os ministros e não só das turmas, sem data para ser aprovada. Nesse meio tempo, está valendo então a decisão de suspensão da resolução por Alexandre de Moraes, que permite, então, que o médico faça o procedimento de acordo com os termos do Código Penal. Ou seja, se a mulher for vítima de estupro e assim desejar interromper a gravidez, o médico não estará proibido de fazê-lo. É bom lembrar que o médico não é obrigado a fazer. Nós temos a questão da escusa de consciência, que permite que ele não faça, se ele não desejar. Mas se assim desejar e houver essa questão da legislação permitindo, como há hoje, caso de estupro, o médico pode fazer a intervenção mesmo depois das 22 semanas. E é claro, é um assunto muito extenso que a gente ainda vai retomar ainda, mas a questão das 22 semanas envolve uma questão social, Dayane e Max, porque muitos casos a vítima de estupro não consegue, por vários motivos, falar antes desse prazo para a família ou para a polícia. Então, exigir que a mulher, então, e aqui é um posicionamento da coluna especificamente, a gente falou dos fatos, agora a ideia da coluna é a seguinte: você percebe, então,
que espremer um prazo de 22 semanas vai gerar, então, um constrangimento muito maior, porque a mulher hoje, quando sofre esse tipo de violência, nem em todos os casos, ela automaticamente vai até a polícia denunciar aquele agressor. E em grande número, os agressores, os agressores sexuais são de própria confiança da família. Geralmente é um tio, é um pai, é um avô, é alguém que está ali, é um amigo que está ali e a pessoa se sente pressionada a não fazer, a não falar. E quando resolve falar, já se passou muito tempo, essas 22 semanas. Então, obrigar a mulher a manter uma gestação que é decorrente de estupro, na minha visão, é uma situação que é ferir os princípios da dignidade da pessoa humana para o caso da mulher. E aqui, claro, alguém vai levantar que, mas o caso da criança, que é o feto, ainda não nasceu, né? A gente privilegia, a própria lei penal privilegia a vida de quem, muito embora resguarde até o nascituro, mas privilegia a vida de quem já está vivendo nesta situação. Então, é claro que isso vai ser discutido no Congresso Nacional, no próprio Supremo, e a tendência é que, mesmo se aprovado, Dayana, isso volte até o Supremo, porque algumas instituições vão com certeza discutir o caráter inconstitucional da legislação de plano, que é algo que fere outros princípios e vão ser discutidos também lá no Supremo Tribunal Federal. Então, é um assunto que a gente vai ainda estar conversando aqui na coluna. Exatamente, meu caro Dayana. E claro, em havendo tempo para o intervalo, vai haver o intervalo, meu amigo. Max está cortado ali. Mas, só para complementar, antes se houver intervalo, vocês me avisem, mas veja que a questão envolve, para finalizar aqui esse assunto, envolve um contexto político, discussões no Congresso Nacional, envolve um contexto jurídico de discussões no Supremo Tribunal, envolve um contexto social, porque isso tem que ser levado em consideração. Quando a mulher sofre estupro e ser forçada a manter essa gravidez contra a sua vontade, algo que violenta os princípios mais básicos dos direitos das mulheres. Então, é um assunto muito amplo e que as pessoas aqui no Congresso utilizam como forma de viabilizar uma discussão política. Isso envolve uma série de outras situações muito mais graves e complexas no debate público sobre o assunto. O certo é, tudo deverá acabar no Supremo Tribunal Federal, porque se o Congresso vota, o presidente no Poder Executivo pode vetar, isso volta ao Congresso, o Congresso aprova, lá vai acabar no Supremo a discussão e assim funciona o contexto democrático já previsto na Constituição. A política de freios e contrapesos aqui do Supremo, no Congresso, no Poder Executivo, é assim que prevê a norma, então, muito provavelmente, de uma forma ou de outra, isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal em alguns meses. A provável, inclusive, da decisão agora é só para o próximo semestre, porque já está chegando o recesso do meio de ano do Supremo, então isso deve ser votado só a partir de agosto do segundo semestre. É um contexto gigante que a gente precisa analisar, né? Antes de trazer informação, de comentar. Muito legal ter você aqui, Rômulo, justamente para esclarecer tudo isso. Então, muito obrigado pela participação. Já comprou o presente da madame, da dona Thaís, hein, seu Rômulo Pinheiro? Não estrague a surpresa, meu amigo. Ela não está sabendo, mas ela está te ouvindo provavelmente. Você estragou a surpresa, meu amigo Max Souza. Parabéns para você, viu, meu irmão? Poxa, não podia falar que você ia dar uma Hilux pra ele. Ainda fiz propaganda sem querer aqui. Sim. Rômulo, obrigado. Uma ótima semana. Obrigado, Rômulo. Forte abraço. Até a próxima quarta. Vamos então ao intervalo.